Combinações nas minhas cores. Pego neles com imenso cuidado, porque ainda sei quanto é que me custaram. Põe assim e tira assim. Tenho imenso cuidado com eles. Se calhar é isto, se calhar fica só isto. Tens razão, é estúpido. Nós resolvemos imensa coisa. Não sei se não devíamos usar mais este método de trabalho. E depois ela chupou-me aqui. Assim vamos ter de falar de outra maneira. Assim vamos ter de falar de outra maneira. Assim vamos ter de falar de outra maneira. Olá, este é o podcast Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira, com Miguel Góis, Zé Diogo Quintela. E além disso, este podcast conta ainda com Ricardo Araújo Pereira. Pronto. Já viste? É engraçado. Eu gosto muito. Mais uma novidade. Não devias ser tu a dizer isso. Pois não, mas Devia não há ser mais eu, ninguém. Pois, porque é que não me pediste? Não, pá. Ninguém quer fazer isso por mim. E o Barco do Amor tinha sempre o seu como é que se chama? A série de Sim, televisão, a série de não é? televisão. Tinha o seu cast normal. Sim. E depois Introducing, que era uma coisa especial. Alguém. Uma participação especial. Pois é. Isso não tem muito a ver com o que estávamos a falar. Pois não, porque não és uma participação especial, és a mesma. Exato. Eu Sempre. pertenço mesmo a este elenco. O tema de hoje... Diz. Estava assim com a Estavas à boca espera, preparada. sim. O tema de hoje é criminalidade violenta e cultura pop. Olha que bem. Este spot devia começar com uma promessa do outro mundo. Não vai acontecer. Porque o casino online Bacana Play não precisa de exagerar. Já é bacana. Isto é o que acontece quando carregas no play. E amanhã é outro dia. Bacana Play. Dá um play na vida. Eu posso começar porque fiz uma pesquisa na Amazon e encontrei um produto muito interessante que vos vou mostrar a vocês os dois. Os ouvintes vão ter só de ouvir falar. Sr. Martim não pode ver? Sim, pode ver o Sr. Martim. Portanto, a Amazon Serial Killer Trading Cards. Onde é que depois o Sr. Martins aloja este? Não faço ideia. Serial Killer Trading Cards. Portanto, são umas cartas daquelas tipo cromos, não é? Mas De com serial killers. muito giro. Muito giro. Espera, e é para jogar. Estou neste momento a não sei. contemplar. Achas que sim? Espera. Eu acho que é para colecionar. É para colecionar. playing Eu cards. julgo que sim. Não, trading. Trading cards. Portanto, em princípio é Não, mas daquelas eu- coisas eu para encontrei trocar. umas que é playing card. Não, mas também há playing cards. Mas este aqui, repara nisto. Logo com Jeffrey Dahmer no... Repara. Se aumentarem, podem ver aqui os mais notáveis serial Mas killers. será que é aquele... que é tipo os baseball cards? Mas Será aquela. Mas é daquele jogo de. E o teu mas Exatamente. matou quantas pessoas? 130. Então dá cá. matou com que Exato. arma? A minha arma ganha a tua. Havia esses da Fórmula 1, Pois dos havia. aviões. Havia, sim. Isto deve ser da caderneta da Psicopatini. Até aposto. E eu acho que é a única coleção em que não faz mal ter cartas repetidas. Porque alguns destes serial killers têm múltiplas personalidades. Por isso não faz mal teres 3 de Jeffrey Dahmers. Está bem visto. Sim. Portanto, Jeffrey é um- Dahmer, atenção, era do Wisconsin. E eu estive no Wisconsin. Eu gosto sempre de chamar a atenção. Ainda bem que disseste isso, porque Sim, isso sim, é sim, fundamental. Mas era para fazeres aquela coisa que uma vez eu vi uma figura pública fazer, que é. Podia ter sido. Podia ter sido eu, Podias ter Salvei-me. sido tu? Podia ter Sobrevivi. sido eu. Eu sou Lembras-te da noite em que podias Eu ter sido sou um tu? sobrevivente. Apesar de, quando eu lá estive, eu acho que ele já estava preso. Eu podia ter sido. Vai ser mais difícil argumentar agora. Vocês Podia lembram-se ter sido. disso ou não? Sim, Atentado sim, no sim. Bataclan. E diz uma pessoa. E eu salvei-me. Porque estive lá. Quando? Há 3 meses. Uma figura pública, não foi? Foi. Não, eu vi, vi uma telenovela brasileira que tinha o Bataclan. Era a Gabriela?
Não sei bem, mas realmente. Fica essa nota. Podia ter sido essa figura pública ter dito, não, e eu lembro-me de ver o Bataclan. Portanto, Exatamente, podia ter dito. Também perigoso. Podia ser Eu uma lembro de ver ligação. o Bataclan. É da Gabriela. Confirma. Olha, Senhor Martins, já que falamos em a Wisconsin, eficácia posso dizer outra Wisconsin e Serial Killers. Se faz favor. Força. A minha primeira experiência a ver um documentário de Serial Killers, sei lá. Serial Killers. Não, foi na Netflix, vocês lembram-se? Acho que foi o primeiro, ou pelo menos aquilo que deu grande. Pôs isto na moda. Brado. Que era o Making a Murderer. Sim. Pronto, foi a primeira coisa que eu vi no Netflix. Eu não sabia bem operar o Netflix. E então estou a ver dizes aquilo o Netflix que a minha... e aí vê-se muita coisa também. Mas eu nunca Tu dizes o percebi. Netflix. Eu não sei o género do Netflix. Pois é, o que é? É o ou a? Eu também não sei. É um canal de Netflix. streamer. Os Netflix. Os se calhar Netflix. É melhor. Boa ideia. Aquilo são vários canais, tem vários temas. Mas então o que é que tu viste nos Ui, Netflix? o que eu estava a ver no Netflix. Sou bem. Eu disse à minha mulher: vamos ver, parece que isto do Netflix é muito giro e este documentário está na moda, vamos ver, e carrego para ver. E começa o episódio, e o episódio começa com um julgamento e, passado um bocado, condenado, pumba, vai preso. E a minha mulher: isto então já acabou? E eu: não, isto é o primeiro episódio, e se calhar é aquelas coisas modernas que começam pelo fim e agora vamos ao flashback. Não, o que é que tinha acontecido? Eu enganei-me e pus no último episódio. Como é óbvio. Estragando a experiência. Estragando a experiência, acho que aquilo tem para aí 10 episódios, já não precisei de ver mais nada porque já sei. Que é era no Wisconsin. E parece que no Wisconsin a malta matava muito. Pá. É muito frio É aquilo. muito frio. E no verão, muito calor e úmido. E acho que as pessoas devem ficar malucas com aquilo. Pá. Eu gosto muito de um assassino Sim. que já, epá, eu não sei quem é, mas pesquisem. É um. Isso é assim. Desculpa lá, acho que eu não sei. Não faz o sei trabalho qual é, de casa. não sei qual é, mas é um que é apanhado. Porquê? Porque ele diz assim: pá, eu tenho aqui um problema nos canos, pá, tenho os canos entupidos, e vão lá. E assim se vê E a começam diferença. a sair, enfim, já tem cadáveres entalados na Assim canalização. se vê a diferença. Dennis Nilsson. É Dennis Nilsson. Pá, aí está. Tu sabes muito Portanto, serial killers. ele pegava nos cadáveres, cortava-os e mandava pelo cano abaixo, e depois ele próprio escreveu uma carta ao seu senhorio a dizer: pá, não se pode com o cheiro, pá, isto é horrível morar aqui, tem de fazer alguma coisa. E vai lá o senhor desentupir, Claro. e O encontra Desentop. Não, carninha fresca. ele primeiro deve ter tentado com aqueles líquidos que se. Uma garrafa de Coca-Cola. Coca-Cola. Não, há uns que é. E soda cáustica e aquilo. Sim, Não sim, dava. Cuidado a manipular soda cáustica. Dizem sempre. Olha, boa dica. Boa dica lá para Boa casa. dica. Hoje em dia já não se faz esses produtos. Mas, Miguel, tu viste isso tu viste esse documentário? Não. O Making a Murder, eu vi. Não, esse aí do. É deste. Não, isto é um caso muito conhecido. Sim. É o teu preferido. É um caso. Quer dizer, não, atenção, eu serial killers gosto dos que têm manias específicas, não é? Que não estão a matar à balda. É só mulheres na casa dos 50 que me façam lembrar a minha tia Alice. Esses gajos que tem Tem um método. e tem que estar à procura. Pá, o que é isto? Ou seja, é tipo uma coleção, não é tudo. Não é indiscriminado. Não é indiscriminado, é uma coisa específica. Isso sim, isso tem valor. Sim. Não é? Eu gosto muito dos erros que os levam a ser apanhados. Portanto, há esse, Dennis Nilsson, mas há um outro americano. Eu estou fascinado com isto. Chamava-se Dennis Rader. Matou durante décadas. E a polícia não o apanhava. E às tantas, a polícia desistia. Porque passavam, sei lá, 13 anos. E a polícia desistia. E ele não matava outra vez, é E isso? ele não ficava chateado porque nunca mais ninguém porque falava dele. não. Então mandava cartas para os jornais a relembrar, Sim, com pistas e não sei o quê. Pá, e por último, faz uma coisa bizarra, que é ele quer partilhar mais dados sobre os homicídios. Então faz esta coisa muito estranha, que é pergunta à polícia, reparem nisto, se é seguro enviar uma disquete. Eu vi esse caso. Viste? Sim. Dennis Rader. Será seguro mandar a disquete? Vocês não me vão apanhar se eu mandar uma disquete. Que pelos E a polícia dados. diz: não, claro Sim. que não vamos. É perfeitamente seguro.
Ele mandar disquete e, como é óbvio, tinha lá vestígios Uma assinatura de ficheiros do seu digital. computador. Que revelavam que ele era um utilizador chamado Dennis, acho eu, não é? Ou uma coisa Exatamente. assim, de uma igreja. Lá, uma Não, coisa... ele era assim, pronto, era o chefe da igreja. Era, E era dos pastor. escuteiros também, acho eu. É tudo, sim. Sim, senhora. Sim, senhora. Mas e depois há erros ainda mais básicos. Por exemplo, há um homicida chamado Earl Nelson. Qual foi o erro dele? Foi ao barbeiro e tinha vestígios de sangue na cabeça. Portanto, se calhar não é boa ideia. Mas espera, o barbeiro denunciou. Denunciou, o barbeiro Mas não denunciou. não há aquela uma coisa de... Uma ética? Confidencialidade. Uma ética com o barbeiro. Cliente-barbeiro. Tudo o que encontras Como no os cabelo advogados, ficas claro. caladinho. Como com os advogados. Acho que não, curiosamente. Eu vi um caso de um que era, eu acho que era na União Soviética, não é? Como é óbvio, não podia haver. E há pouco, por acaso, é um fenómeno muito intensamente norte-americano, não é? Uma coisa esquisita. Mas na União Soviética havia um e de repente a polícia apanha-o todo manchado de sangue e deixam-no ir porque pensaram: lá vem mais um destes contrabandistas de carne de porco, pá. Vamos ter que estar a preencher imensa papelada por causa deste contrabando. Olha, vai lá a tua vida. E ele lá continuou. Sim, sim. Se fosse. Se fosse por causa Mas disso. realmente é uma coisa mais pelo menos o fascínio pelo... O fascínio mas claramente é norte-americano. maior. Sim, sim. O fascínio e esta se calhar também são eles que publicitam mais, né? Tem toda esta mitologia de filmes e não sei o que à volta do assunto, mas parece ser uma coisa muito americana. E estes... Agora explodiu os documentários. Sim. O True Crime. Inclusive em podcasts. Aliás, aqui o nosso senhor Martim já participou. Já participou? Foi? Não. Sim, fiz a voz de um... Não, mas não fizeste, Bem não apanhado. fizeste sonoplastia Ah, da agenda de a Ricardo agenda de Salgado. Ricardo Salgado. Sim, não estava a pensar nesse tipo de É outro género crime, de crime, mas é sim, outro também é género true. de- Também é true. Também É true crime. É verdade, sim. Ele é que já não se lembra, mas ainda bem, felizmente deixou tudo anotadinho nas suas agendas. Mas o fascínio com a criminalidade, agora temos estes documentários, mas é uma coisa antiga, não é? Não, isso é sem dúvida. Eu tenho a impressão que este... folhetins de... Exato, e não só, pá. Eu tenho a impressão que Camilo fez. Eu tenho a impressão que este interesse por isto, especificamente por serial killers e tal, tem... Sabes aquela coisa que o Aristóteles dizia da tragédia de inspirar piedade e terror, e isso... catarse é essa combinação e não sei o quê. Eu acho que as pessoas também encontram isso aqui nestes e daí esta inclinação pelos podcasts de true crime e crimes muito acho que é uma mistura de curiosidade mórbida, uma coisa chamada pedagogia do perigo, okay? Que é as pessoas verem e dizerem assim, se isto me acontecer vou tentar fazer não sei o quê. É aquela coisa da piedade e do olha o que aconteceu a este tipo e não sei o quê, e ainda aquela coisa de o monstro moderno, este gajo, um gajo que é de tal forma defeituoso, um serial killer, não é? Que é uma espécie de vampiro ou E a lobisomem vontade moderno. de ver o monstro pagar. Pois isso também, uma vontade de justiça e tal, de ver o monstro Sim. pagar, sim. Mas ao mesmo tempo não Só pode que às ser... vezes isso não acontece. Às vezes o caso fica em aberto ou há um erro judicial. Mas às vezes também não pode ser um bocadinho manual de instruções. Porque, por exemplo, o Miguel está aqui a dizer, e o erro dele foi, e está alguém em casa a dizer, Exato. ok, este não meter coisas no... E não claramente, mandar uma na disquete para a retrete, polícia. não mandar Sim. disquete. Eu falei com a minha filha mais velha, gosta muito de podcasts e documentários sobre true crime e serial killers. E ela disse-me que é uma inclinação muito intensa entre um grupo demográfico que é mulheres brancas, que curiosamente é o grupo demográfico a que pertence a minha filha. O que é que explica isso? Não sei. E ela disse-me também que estávamos a falar sobre isto, e ela disse-me, e há outra coisa que é as vítimas dos serial killers, os alvos, são esmagadoramente mulheres. E brancas? São mais irritantes. Pois, e ela, é não, verdade. o que é que estás a dizer isso? E eu, por causa do meu feminismo, como sabes, eu sou um feminista, para mim as mulheres estão sempre mais, Exato. são mais irritantes, mais Sim, tudo, senhor. mais tudo. E ela depois ficou meia hora sem falar, não sei o quê.
o costume. Exato. Mas confirma-se, normalmente são as mulheres os Mas alvos. há muitos que são homens, por exemplo, este também este por Dennis uma questão Nilsson, de- acho que era sobretudo homem. Põe-se a jeito. Não, exato. Não, mas isso Não era? é mais raro também por uma questão de força. Não é? É mais fácil, é um alvo mais fácil. Eu estou farto. Aliás, Eu tive. O Jeffrey Dahmer acho que é apanhado porque há um tipo que é mais forte, é mais do, forte que do que ele, claro. ele. E sai de casa dele e vai chamar a polícia. E depois voltam e veem o E depois frigorífico. voltam e ele tinha polaroids nas gavetas de cadáveres e depois o E o frigorífico. frigorífico sim. tinha lá as refeições Inteligentíssimo. As refeiçõezinhas todas todas eram organizadas. congeladas. Mas por acaso, olha, se eu fosse serial killer, então ia-me dedicar só a culturistas e lutadores de MMA. Olha, bonita Mais aspiração. difícil, mais difícil. Para estar no nível. Sim. Para não- Culturistas e... Lutadores de MMA. Epá, vocês não vão acreditar nisto. Aqui há Vais uns para o anos, MMA. aqui há uns anos, um dos meus filhos fez anos e, entretanto, recebe lá uma prenda que é, eu vejo, e é um daqueles bonecos, tipo action figures, sabem? Só Sim, que sim. do wrestling. Sim. Eu olho, e depois não queria acreditar, porque reparo que o boneco era Chris Benoit. Ora, Chris Benoit já tinha assassinado a sua mulher e o seu filho e depois cometido suicídio. Por isso alguém achou que era uma boa prenda para o meu filho dar o boneco de Chris Benoit. Provavelmente. Sabes porquê? Não sabia. Não, porque foram à loja comprar um desses bonecos e esse devia estar Estava barato. em saldo, estava em como é saldo para Não conhecia a história de Chris Benoit, sim. Aliás, há muitos casos de suicídio no wrestling. Mas ele, pois eu não conheço o mundo do wrestling. O wrestling. Mas eu acho é um bocado estúpido ele andar à pancada a fingir no coisa e depois Exatamente. devia ser também uma coisa a fingir em casa. Se fosse uma daquelas modalidades em que eles batem mesmo com a cabeça, por exemplo, no futebol americano também há muitos sim. suicídios. Agora no wrestling aquilo é tudo mais fake. Eu acho que um dos grandes problemas é as pessoas não sabem fazer culturismo. Ou seja, Como é que é, Miguel? eu vou ensinar. Portanto, a questão é, isto pode ser uma surpresa, mas eu borrifo-me no peito, nos braços, nos ombros. Para mim, culturismo é no pavimento pélvico. No pavimento O pélvico. pavimento pélvico é que interessa. O pavimento Porquê? pélvico. Porque interessa, tem aqueles músculos que suportam a posição correta da bexiga e do reto. Muito bem. E portanto, o que acontece é por causa desse fortalecimento desses músculos que depois as pessoas não são incontinentes. Portanto, isto não é uma prioridade das É uma pessoas. prioridade. Como é que se faz não o- serem que exercícios- incontinentes que não é uma exercícios? prioridade. Flete lá o teu pavimento pélvico só para a gente ver a beleza. Não, eu estive a fazer isso enquanto falava com vocês. Estou a fazer imensos Kegels. Kegels, não é? Kegels não é só para grávidas. Epá, Nós muito também bom. fazemos Kegels. Eu estou a fazer culturismo agora, neste momento. Eu sou capaz de fazer Kegels porque, entretanto, por causa das minhas costas, fui arrastado para o Pilates. Eu agora sou forçado a fazer Pilates. Espera, já estás no Reformer? Estou naquelas maquinetas, sim. Agora puxa Chama-se para ali, Reformer. Aquelas umas máquinas, sim. Já foste também? Já fiz, não gostei, porque tens que. A minha instrutora estava sempre a dizer: agora aperta o estômago, mas agora fleta as pernas. São muitas instruções ao mesmo tempo. Eu disse: "Olha, é uma instrução de cada vez. Esta semana vamos focar neste músculo, depois vamos pondo os outros. O meu problema é o seguinte: é uma salinha relativamente pequena e estão lá outras pessoas a fazer aquilo, pelo menos mais duas. E eu não sei quem elas são, mas elas sabem quem eu sou. E portanto, quando eu estou a alongar bem e a fazer força para puxar para cima, o que eu estou sobretudo concentrado é na contração do esfíncter. Exatamente, é o que interessa. A vergonha que vai ser. Pois é. Porque imagina, olha, estava hoje na minha aula de Pilates, estava lá um gajo qualquer e rasgou-se. É diferente, não é? É outra história quando chegas a casa, se for eu. Mesmo que seja silencioso. Mesmo que seja silencioso, porque as pessoas vão. Estava lá o Ricardo Araújo Pereira. E mesmo para a saúde sexual, é o pavimento pélvico. É só vantagens. Então, mas Tu tens muito Borrifem-se no resto, é Pois. só trabalhar o pavimento pélvico. Tu tens. Que tipo de exercícios é que tu fazes no teu pavimento pélvico? Deadlift, Deadlift? Dá para o pavimento pélvico? sim.
É só isso? E aquele E que squats, estás com os ombros squats também. não, e Squats, ou seja, agachamentos. agachamentos. ombros, aquele. Caga nos ombros. Não, é ombros, serve para nada. ombros no chão e levantar é o como é que chama? Ombros no chão? Não sei o que é bridge. Ombros no chão? Ah, pá, O que é peraí, isto? vou ter que fazer. Mas, portanto, tu estás... Olha, vai Espera, faz fazer. ali, Não, mas enquanto isto ele é só faz- som. Isto é só som, atenção. Espera aí, ele Espera aí, temos- deitou-se no chão de barriga deitou-se- para, de barriga para cima e está Isso é muito bom. Eu a gosto desse levantar também. a sim, sim. pelvis várias vezes. Eu ponho 15 quilos aqui em cima. Faço esse com 15 quilos. Eu já tenho 7. Mas, ó Miguel, 7? Menos Miguel. do que eu, não pode ser. todo tu estás mole, Estou mal por menos, todo lado, menos na parte que interessa ser musculosa. Porque esses Não, mas é. Esses Sr. Martins, isto senhores- é. Quando tiveres a nossa idade, vais ver. senhores têm grandes braços, grandes ombros, grande peito. Quando forem velhos, estão assim espetaculares, mas com uma fraldinha. Exatamente. Já não é tão giro. E mais, e imagina que um desses fortalhaços manda-te um murro aqui na barriga e e aleija-se. tu nada. Nada. Ele é que se aleija. Sim, sem dúvida. Agora, mais erros estúpidos de serial killers. Vamos a a isto. isso. Sei, Diogo, tu não Vamos- podias ser serial killer. Porquê? Pá, grande parte deles são apanhados no trânsito com erros parvos. Mas espera aí. Espera aí. Olha, foi apanhado de surpresa. Mas porquê? Estás a dizer que eu guio bem? Não. Não, quer dizer, pá, erros parvos no trânsito. Vocês lembram-se de uma vez que nós Pá, fomos... A maneira como ele estacionava a sua primeira viatura. primeira viatura que quando era um começámos o Seat Gato Ibiza vermelho. Não havia hipótese de não... Nós tirávamos foto. Sim, uma vez nós fomos, já não sei, estávamos a jantar e ele tinha ido sair com os amigos, ou alguém tinha ido jantar e viu um Seat Ibiza vermelho estacionado no meio da rua. No meio da rua. E Porquê? fotografou e era o dele. Ele tem uma explicação, calma. Tem várias. Isso é sempre um sinal. Eu estaciono e aquilo tem imensos carros à volta. As pessoas divertem-se menos do que eu. E quando eu saio finalmente do bar ou da discoteca, já não lá está mais nenhum carro, só está o meu. Por acaso agora parece no meio da estrada, mas na altura estava bem estacionado. Pá, uma vez na 24 de julho aconteceu-me isso. Pá, sai às 7 da manhã do Kremlin e o meu carro está no meio da 24 de julho. Mas quando eu tinha estacionado, era uma fila de carros. Antigamente saía-se mais à noite de carro, agora já não dá. Por acaso hoje eu estava a contar a um amigo meu, lembrei-me da história do meu exame de condução. Acho que já vos contei, mas se calhar o Sr. Martins não sabe. Pá, eu faço o exame de condução e aí eu mais outra aluna do meu professor a fazer o exame, mas o professor não podia vir no carro, por razões evidentes. E o examinador passou-me, me chumbou a miúda. E nós chegamos ao pé do meu professor e ele, então, como é que correu? E ela assim, meio chorosa, eu chumbei e eu passei. E o gajo para mim, passaste? Ele, espera, ela chumbou, mas tu passaste? E passou a evitar os caminhos que tu fazes. Mas então, por exemplo, Ted Bundy é apanhado porque Epá, isso é primeiro conduz sem faróis à noite e, portanto, é preso, portanto, é detido e depois começam lá a investigar mais coisas. Soltam-no e ele Exato. volta a ser apanhado Exato. uma segunda vez na estrada por causa de uma manobra ilegal, não sei qual. E por isso deve ser muito frustrante, pá, aquelas séries todas e filmes em que há os psicólogos, tipo, sei lá, 6 meses a fazerem um perfil para depois o gajo faz uma manobra Exato, é por causa estúpida não no fez trânsito, o pisca. não fez o pisca Sim. e é apanhado. O Ted Bundy, que a certa altura já tinha sido apanhado, acho que pela segunda vez, e disse: eu vou-me representar a mim próprio em tribunal. Preciso é de estudar. Tenho de ir à biblioteca estudar. E eles levam-no para a biblioteca e deixam-no lá a estudar e ele atira-se do segundo andar da biblioteca e vai à sua vida. Sim, ele foge, exatamente, não sabia como é que tinha sido. Pensei que ele ia usar essa desculpa do representar-me para começar a adiar como ao Sócrates. Exato. Nunca mais. 10 anos. E também David Berkowitz, que não era apanhado, nunca mais era apanhado. Quando é apanhado é por causa de uma multa de trânsito. Estaciona mal o carro, Esse como David, tu. E o que acontece? Há uma senhora que o acha estranho, portanto diz à polícia, mas não consegue descrever. Naquela noite ainda por cima tinha havido um homicídio, não o consegue descrever bem. A única coisa que ela consegue dizer é: ele estava junto a um carro com multa de trânsito. E a polícia foi ver e os únicos tipos que tinham multa de trânsito eram moradores daquela zona e ele. E então começaram a investigá-lo. Esse era o que eu via vozes.
Da Son of Sam, não é? sim, Acho que era sim, esse. Sim. As minhas filhas alertaram para um fenómeno bem giro também de homicídio. Gostam de mortes muito engraçadas. Eu gosto muito. E homicídios curiosos. Que é o My Way Killings. My Way Killings, que é um fenómeno das Filipinas, que é a quantidade de gente que canta o My Way em karaoke e é assassinada. My Way Killings. É muito giro. Portanto, eles dizem que atenção, é um fenómeno tão prevalecente que alguns filipinos não cantam o My Way por medo. Apesar de ser a melhor música de karaoke. Exato. Há máquinas de karaoke em Manila que tiraram a canção. E dizem, alguns estudiosos dizem que o tom triunfalista da canção está aqui, I did it my way, e o público está a pensar, tu és um merda, está aqui agora um merda, então tenho que ouvir um merdas a dizer que é o maior e não sei o quê, pum pum. E parece que é isso, é irritação, é aquela irritação de ver. É a irritação que costuma acometer Joana Marques, que é ouvir um podcast em que um Zé Merdas qualquer está a dizer e eu sou realmente o maior gajo de sempre, não é? O maior gajo. E pelos vistos nas Filipinas eles abatem esse tipo de gente. Ficam mesmo irritados com aquilo e dão-lhes um tiro. Eu adorei. Muito giro. Mas atenção, é a melhor música para cantar em karaoke. Sim, sem dúvida. Há um Papa do mas também século para XV. desafinar em karaoke. Qualquer coisa em karaoke desafinamos. Há um Papa do século XV, que é o Paulo II. Ele morre em 1471 e suspeita-se de crime, mas depois a causa oficial de morte foi overdose de melão. Overdose de melão. Porque parece que havia apareceram uns tipos de melões mais doces e aquilo gerou alguns problemas gástricos, aliás digestivos. E fala-se muito em algumas pessoas. Depois fui ver e há mais figuras que se diz que morreram por overdose de melão. É aquela mania de que a fruta faz bem. Sim, pois. Mas não é o melão, depois se beberes água. Mas isso não é melancia que se diz. Ok, deve ser melancia. Acho que sim, acho que é melancia. Cortiçado. Sim. Mais erros estúpidos. Mais. Ou não? Sim. Mais. Robert Hansen, repara neste indivíduo. Matou imensa gente e tinha em casa o quê? Um mapa com o local dos cadáveres. Claro. Não acham boa ideia? Um mapinha. Pois. Para... Era muito certinho. Era um psicopata muito certinho. Sim. Eu quero saber exatamente onde é que eu pus os cadáveres. Eu tenho um primo que é... Serial killer. Não. Mas é de uma Ia ser força, muito é de uma força da autoridade, digamos assim. É de uma força da autoridade muito, muito importante. E uma vez foi fazer em busca de um criminoso, tinha um mandato judicial para fazer uma busca na casa dele. Ele abriu-lhes a porta simpaticamente, indicou-lhes o escritório e ele tinha todos os seus crimes arquivadinhos em dossiê, nos dossiês, tudo por ordem alfabética, tudo certinho. Eram crimes económico-financeiros e ele aparentemente não tinha assim a noção de que aquilo fosse uma coisa de uma gravidade extrema. E então tinha guardado tudo. Estava tudo organizadinho. É a contabilidade? Tinha a contabilidade. Tudo certinho. A polícia foi só chegar lá e pôr no tribunal. Espero que lhe tenham dado uma recompensa. Exatamente, reduzir a pena. Uma coisa para não... o trabalho que ele poupou ao Ministério Público. Mas o caso mais recente que me fascinou foi o caso daquela australiana que matou 3 pessoas com cogumelos venenosos. Foi recente. As minhas filhas também me falaram sobre este caso. É muito fascinante. Sobretudo este pormenor que é, a certa altura, durante o julgamento, ela alega... Portanto, ela não comeu, obviamente... Portanto, ela matou familiares do marido. Portanto, ela estava separada do marido, não estava divorciada. O marido não fazia ideia nenhuma de que havia ali algum ressentimento. Recusa-se a ir a um almoço quando ela convida a família toda para o almoço. Portanto, o marido não vai, vão os pais e a irmã, já não me lembro bem.
e são esses que são mortos com os cogumelos envenenados. Depois, o problema dela é explicar à polícia porque é que ela também não foi envenenada. E então a primeira explicação que ela dá é que sofre de bulimia desde adolescente E foi e foi tudo. vomitar. Só que tem 100 quilos. Portanto, não é a bulímica mais convincente de todos os tempos. Não. E depois ela argumenta que passou muitos dias com problemas gástricos e que inclusive foi ao hospital. E há imagens das câmaras de vigilância do hospital, dela ir lá com queixas de gastroenterite, mas nas imagens ela tem vestido o quê? Calças brancas. Ou seja, não é um comportamento clássico de uma pessoa que sofre de diarreia. Pois. E a polícia... suspeitamos desta senhora. Eu adoro este caso de... devia haver mais casos destes, em que os detetives resolvem o caso dizendo: apanhámos o assassino porque havia alguma coisa na vida intestinal dele que não batia certo. Eu adoro esta ideia. De repente... E a ideia de que ela se podia ter safado bastante para tal, vestir umas calças castanhas. Exato, castanhas. Ou, sabes o que é que ela podia ter feito? Vocês já ouviram falar em transplante de cocó? Não. Ela podia ter... Não, mas quero ouvir. Quero ouvir. It's a thing. Os médicos andam-nos a esconder as partes mais giras. Cheguei ao transplante de cocó através de uma notícia. Esta frase, cheguei ao Aquilo deve ter um nome técnico. Ainda mais técnico do que esse. É transplante de fezes. Mudou bastante. Transplante. Transplante é de certeza. Não, é transplante e é de cocó. E é de cocó. Descobri isto porque há um estudo que veio noticiado na Economist, que é sobre o tratamento da doença bipolar com transplante de cocó. Aparentemente há uma coisa que é o eixo cérebro-intestino. E o intestino tem muitas terminações nervosas. É o nosso segundo cérebro e tem uma grande influência. E resumindo... No teu caso é o primeiro? No meu caso, sim. E parece que as pessoas que têm não só transtorno bipolar, mas neste momento já se está a estudar para vários transtornos de saúde mental, como depressão, déficit de atenção e hiperatividade, mas já houve um estudo para isto, para a bipolaridade, que é tratar transplantando um cocó são, quer dizer, de uma pessoa, que não tem esses problemas, e enfiando... Não é bem enfiando, porque... Mas sim, é enfiando. É uma colonoscopia. Não pode ser através de umas cápsulas orais, mas eu acho que é melhor... Deve ser com a seringa, uma seringa de padeiro. Exatamente, certeza que é. E depois fica lá o... A marinar. E aquilo vai dando indicações. tem as suas bactérias, que substituem as bactérias defeituosas do bipolar. Isso é espetacular. Mas será que... Imagina que eu... Um cocó que ensina o outro cocó a ser um bom cocó. Não, a questão é, primeiro a hipótese de é uma ser... espécie de vacina de cocó. Não é? Vacina não é, porque vacina não. Vacina não é. Pois é ao contrário. É uma transfusão de cocó. Mas imagina é uma transfusão de cocó. É bom cocó que entra ali para o pé de imagina que o corpo rejeita, como às vezes rejeita alguns órgãos. Em princípio é o que vai acontecer. Pois é cocó. Pois é cocó. Mais de 6 a 8 horas vai... Sim. Mas, imagina que me punha um cocó do Einstein e eu ficava muito bom em matemática. Isso é possível? Se calhar é. Porque comunica... Isso era incrível. É uma ideia que nunca ninguém teve. É uma ideia de copiar nos exames que é... Não. São lá, antes do exame começar. Ricardo, como é que conseguiste esta nota tão elevada? Isso é muito bom. Estudei muito. Não, tu tens aí o cocó do Einstein. É pôr o produto do segundo cérebro do Einstein dentro de ti. É o mais perto de teres o cérebro do Einstein. Teres o produto eu vou me inscrever como cérebro dador. do Einstein. Vou me inscrever como dador. Isso é bom. Tenho imenso, faço imenso. Que gabarola, é? Faço imenso. Não é por ser um cocó, é o melhor cocó. cocó. Não, eu faço imenso. Eles no estudo fizeram mais humilde. Eles fizeram transplante de cocó a pessoas que sofrem transtorno bipolar na fase depressiva. E agora, como é que tu chegas a uma pessoa que está com uma depressão? Exato. E dizes, olha,
eu vou. Se o cocó é uma porcaria, já está em baixo. Nem o seu já está em cocó, baixo. nem o seu cocó presta. Nem para cagar serve, meu amigo. Exatamente. E vamos ter que lhe substituir o cocó. É realmente uma coisa. Epá, atenção. Eu vou só dar um toquezinho na internet só para confirmar tudo. É melhor. isto. Porque... Não, é só. Eu sei, melhor. eu sabia, eu vou. sabia. Não, mas Olha, vinha preparado. E está ali, está. Exatamente. Fecal É da transplants. Economist, é da A Economist. treatment Não é for aquelas outras bipolar publicações de disorder. merda que eu leio. Não, eu só estou a dizer isto porque na semana passada, como bem se lembram, nós abordámos aqui e bem o caso de Jim Carrey. Sim. O caso de Jim Carrey. Pois, após todos os serviços de verificação de factos do mundo, a organização do evento, os agentes do ator terem confirmado, não, é claro que era Jim Carrey que lá estava, é claro que era. Há pessoas que dizem, não, para mim não era. Para mim não era. Tem juízo, Ricardo. E porquê? Por uma razão apenas, que é porque houve um senhor que é maquilhador que no seu Instagram disse era eu que lá estava. E publicou uma fotografia feita por inteligência artificial, lá com uma máscara tipo Missão Impossível. E as pessoas, ouve lá, é a mesma coisa que dizer assim, não, parece que o Elvis mora em Alenquer. Como é que sabes? Eu vou ouvir no Jornal do Incrível. Então pronto. Então está bem. Só que a internet toda é o Jornal do Incrível. Em todo lado. Sim. Tens que estar a tirar para a palha para um lado e para o outro. E recebemos críticas, não foi? Muitas. A sério? Por causa do... Indignadas. Sim, Indignação. grande indignação pelos factos que foram aqui porque era mesmo outra pessoa que não de Jim Carrey. É um clone. Um clone também é essa de um clone, pá. Um clone. Como é que funcionaria? Pá, enfim. Era engraçado a ciência. Conseguimos finalmente clonar um ser humano. Quem é que vamos... Jim Carrey. Jim Carrey vai ser isso. Mas antes destes dois desvios, eu estava a falar sobre aquela australiana sim, de cogumelo, sim. lembram-se? Ainda se lembram Miguel. disso? Lembro-se, senhor. Então, essa Erin Patterson, portanto, queria envenenar o marido e depois do julgamento, foram divulgados documentos que não foram divulgados durante o julgamento e esses é que eram fundamentais para perceber o caso. Que é o seguinte, portanto ela matou em 2023, não é? Portanto, isto foi em caso de 2023. E então o marido, no tribunal, contou a história. Portanto, ele nunca tinha suspeitado que ela tinha ressentimento com ele, mas começou a contar o seguinte. Começou a contar que em novembro de 2021, ou seja, 2 anos antes, portanto, a mulher de quem estava separado tinha-lhe feito um penne à bolonhesa e logo a seguir ele tinha ido parar ao hospital, um caso grave. Pronto, recuperou desse caso. Portanto, novembro de 2021. Em maio de 2022, ela fez-lhe um caril de frango e ele entrou em coma. E tiveram de cortar parte do seu intestino para ele salvar. Não são pormenorzinhos. Não. Em setembro de 2022, ela dá-lhe um wrap de vegetais. E mais uma vez ele vai parar ao hospital e ele não conseguia mexer nenhum tipo de músculo do seu corpo. Em fevereiro de 2023 ela deu-lhe uns biscoitos e ele lá foi parar ao hospital outra vez. Pá, excelente. O que é que vocês acham deste senhor? É o Palermo. E depois recebe o convite para almoçar, não vai, mas deixa os seus pais irem. Querida, o caril do coma estava ótimo. O que é que tens aí mais? Pá, isto é fascinante. Pode ser que ele achava, não, estes livros de culinária dela são uma porcaria. Sim, pá, é impressionante. 4 casos Mas de também- hospital e não suspeitou Lá de está. nada. Mais uma vez, as estatísticas às vezes são enganadoras. Será que ela lhe dava comida todos os dias? E só estes E só pratos é esses que- quatro? Não, eles estavam separados. Ou seja, isto devia ser as únicas vezes que eles estavam juntos. Será que ele era... Isto não era. Eles já não Estavam viviam, separados, mas ele já não continuava a ir viviam lá à juntos. casa para comer. Sim, tipo, lá está. Ele achava que havia uma amizade entre os dois. Encontravam-se de vez em quando. Tinha um filho. Pois.
Lá, isto agora estava-me a lembrar. Vocês viram aquela também um documentário e também uma série de ficção que é o Staircase, baseado num Sim, crime sim. ou acidente, nunca saberemos. Em que uma senhora cai por uma escada abaixo. Exatamente. Mas depois tem umas marcas na cabeça que pode ter sido com um atiçador de lareira, que é uma arma preferida dos assassinos, Ou o lancil de um... ou uma terceira hipótese que o vizinho do lado põe, que é corujas. Que ela ter sido atacada por corujas. Pelas garras. Tinha as garras. Mas a parte que agora me fez lembrar a tua história é quando se está a fazer a investigação e o historial todo deste casal, descobre-se que quando eles viviam na Alemanha 20 anos antes, tinha também morrido com ele lá uma mulher a cair das escadas. Numa situação muito estranha, uma coincidência muito estranha. Sim, ele tinha no currículo já um incidente com escadas. Ele e escadas. Sabem de quem é que a minha filha Inês desconfia? De quem? Miss Marple. Ela está convencida que a Miss Marple é uma aldrabona. Anda pela casa a gritar: é aldrabona, não pode ser. Mas o que é que se passa? Não, porque ela às vezes está só sentada a fazer tricô e está a ouvir as histórias e está a dizer: isso faz-me lembrar uma vez que eu fui comprar peras e me deram maçãs, por isso o assassino é este. Às tantas foste tu, ó velha. Está aos gritos pela casa a dizer isto. É uma se calhar grande faz embirração. sentido. Sim. Sempre que está a Miss Marple, morre exatamente. alguém, não é? Sim, morre alguém. E aquela série Crime de Cela, com aquela Jessica Jessica Tandy. Fletcher. Atenção, eu percebi logo, quando começava o episódio e eu percebia logo quem era o assassino. Que era a pessoa mais simpática Exato. de todas. Mas a personagem mais simpática. Sabes qual E depois, é? o principal suspeito durante o programa todo era o tipo mais antipático Claro. Pronto, que era sempre inocente. Sabes Era qual é muito básico. A minha teoria sobre a série Crime disse ela, que decorre em Cabot Cove. Primeiro, os assassinos de Cabot Cove, que há pelo menos um por semana, juntavam-se e matavam a Jessica Fletcher e depois então iam fazer os seus crimes. Claro. E pá, como é que eles, ao terceiro crime solucionado por Jessica Fletcher, os assassinos de Cabot Cove não perceberam? Se calhar primeiro morre esta velha. E a probabilidade de haver tantos assassinos nas vizinhanças. Congresso. Exato. Sim. Era um ajuntamento. Oh, meus amigos, eu não sei se vocês sabem, mas no filme Clockwork Orange, onde há criminalidade muito violenta, sim, aparece uma Olivetti Valentine. Mas espera aí, mas agora ele está à procura de qualquer pretexto para falar de máquinas de escrever. Eu até calhei trazer. Calhaste, não é a terceira minha- vez que tu trazes minha- coisas dessas. Olivetti. Olha, assim dessa maneira, parece a cara de um robô. Porque é um milagre do design. É uma máquina de escrever dos anos 60. Tu gostas muito de design, Ricardo? Não, mas esta máquina é interessante porque é de 1969 e sabem o que é que todos os especialistas dizem dela? Não, Trata-se mas de uma quero saber. máquina mecanicamente medíocre e cheia de defeitos. Porém, está no Metropolitan Museum of Art, no MoMA e no Victoria and Albert Museum, entre outras. O que é curioso? É considerada a bique cristal das máquinas de escrever. Como quem diz, era uma coisa que havia para sempre. Só que porque é que é muito engraçado? Porque já tem os nossos ouvintes, em princípio, vão precipitar-se à bruta e deitar abaixo o site do Expresso quando o Sr. Martins puser a fotografia. Exatamente. Diz só o nome da rubrica, que ainda não disseste. Eu não me lembro do nome da Era Qual qualquer coisa com... instrumentos de escrita que são mesmo belos e que me provocam um êxtase de natureza sexual. Mas só a ti. É exatamente assim. Sim. Mas atenção, o David Bowie tinha uma destas. Bom. Pois é, exatamente. Sabe, porque esta máquina tem o chassi da Olivetti Lettera 23, que é 32, desculpem, que era a máquina usada pelo Não havia uma Calvino. Não havia uma marca de... Só que é de plástico por fora. Uma É marca plástico de vermelho. Fórmula 1 que era Olivetti também. Uma aqui. De certeza. Um carro de Fórmula 1 que era Olivetti. Não havia. Não sei. Não percebo nada. Duvido. Mas o que é que sucede aqui? Portanto, Foi um risco então, nesse caso. Foi. Além de mecanicamente medíocre, foi também um fracasso comercial esta máquina. Fracasso comercial. Só que Ainda bem que estamos a falar de todos esses fracassos. Sim. Mas o que eu recomendo a todos
é que ponham no YouTube o anúncio televisivo da Olivetti Valentine. Exatamente. A Olivetti patrocinou a equipa BMW espera. na Fórmula 1 durante a Guerra dos Patrocinou, 80. mas não era o carro. Não tem um carro, não Ah, construiu. bem, era os Olivetti. Dizia Olivetti. Bom. Has Pronto. de Aquele carro ver. Marlboro. Eu chamava, e havia o John Play Special. Mas havia. Pá, mas vocês vão de ver o anúncio televisivo da Olivetti Valentine. Então, Em que eles querem mesmo convencê-los que isto é um objeto portátil, isto dá jeito para levar para qualquer lado. E então há uma freira a andar com uma Valentine na rua, há uma senhora que vai para um bosque saltitando com a sua Quanto é que isso Olivetti. pesa? Não, epá, por acaso não é das mais pesadas, porque lá está, porque é de plástico por fora e é feita de propósito com esse objetivo. E depois a senhora senta-se no chão de um bosque e desata a teclar na sua máquina de escrever. Pá, que é muito... Vê-se. mas que é mesmo nunca mostram confortável. a senhora a levar a resma. Deu-lhe vontade de escrever o romance. A resma de folhas Não. não aparece debaixo do braço, não aparece. Mas é muito giro eles imaginarem que... Eu acho que a gente consegue convencer as pessoas que esta é a máquina ótima para levar para o bosque e escrever lá. Bom! Mudança de conversa. E vamos agora a um momento de grande nostalgia para muitos de nós. Boa voz. Olha, desculpe, uma questão. Diga. Este cavalheiro possui um computador portátil. Isto é permitido? Lamento imenso, mas realmente não é permitido o uso de equipamento eletrónico a bordo. Ah, bom. Vai ter que desligar. Desligar? Vai ter que ser. Ah, bom. Mais alguma coisa? Olha, já agora, e isto? É permitido? Isso é o quê? Isto, vá lá, no geral é uma bomba. E no particular? No particular acaba por ser também uma bomba. Mas isso é eletrónico? Vá lá ver, o maquinismo em si, em termos de fios e coisa e tal, é mecânico. Agora, este pequeno detonador é que é eletrónico. Ah, então não vai ser possível. Não vai ser possível, então venho de casa com a bomba, com toda a boa vontade para utilizar aqui e só agora é que me dizem que não vai ser possível. Tente perceber a nossa posição. É que tudo o que é equipamento eletrónico pode interferir com os comandos. E por isso põe em perigo a vida dos passageiros e, pior do que isso, da tripulação. Ah, então nem pensar nisso, então já cá não está quem falou. Tá bom. Nesse caso peço desculpa, mas olha, tenho pena, por acaso tenho pena, porque fazia muito gosto em arrebentar com isto tudo. Mas arruma-se, pronto. Só se eu for chamar o piloto, que ele cursou engenharia mecânica. Ah, Já venho. Então, onde é que está esse problema? é esta marota. Ah, está. A ver, é tudo mecânico. Logo por azar. O detonador É eletrónico. é eletrónico. Pois, mas repara, você não precisa de um detonador eletrónico. Não. Não. Eu com o meu relógio, que é mecânico, e desligando este terminal, ligo aqui ao relógio, quando é que você quer utilizar a bomba? Não sei quando é que vão passar os sumos e os cacauetas. Daqui a 5 minutos. Então se calhar um bocadinho depois disso, que eu aproveito, tomo um sumo de laranja, como um cacauete ou dois, faço o meu xixi e depois então arrebento com isto tudo. Pronto, então nessa altura só tem a fazer o seguinte. Este terminal vermelho, ligo aqui deste lado do relógio e utiliza a bomba. Bom serviço, hein? Mas isso resulta? Então não resulta. Andei eu 5 anos no técnico para quê? Garanto-lhe que resulta. Quer ver como resulta? Olha. Grande música. Sim, senhor. Música de Rodrigo Leão. Muito bela. É realmente, pronto, coisa, não é? Que a gente fez. E o avião estoura no fim. Mas não estourou mesmo aquilo. São Não, imagens. são- não, Fomos sim. buscar De alguns. arquivos. Pá, vocês não fazem ideia da quantidade de vezes que eu viajo na TAP, ou em companhias portuguesas em geral, mas é muito mais frequentemente na TAP, e os comissários de bordo e os assistentes de bordo dizem, ou me perguntam se eu quero cacauetes, ou lamentam que não tenham moelas. Referências não é este, Javarder. mas A Javarder. 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 Já pusemos aqui o Javarder. Por acaso não sei. Temos de pôr para contar aquela história gira sobre aquele avião Exatamente. onde nós estávamos a Sim. fazer o sketch. Exato. A propriedade, quem é o não sei, mas vou proprietário saber. daquele avião?
Quando for a altura de falar sobre isso. Podíamos contar agora. Mas não, vamos guardar, fica vamos para guardar. outra, sim, Olha, fica para outra. mas gostei de ver neste sketch uma referência ao técnico, Instituto Superior Técnico, Mas o que é isto? Gostei de ver. porque é uma grande universidade e ligada a e ele tem o mais? clube de rugby do técnico. É aquilo que tu destacas do técnico é o clube de rugby. Sim, Não é o que se passa lá nas salas de aula. Foi das melhores coisinhas que saiu de lá. Epá, ele aproveitar isto para dizer, olha, gostei de ver O gajo- aqui uma referência ao Instituto Superior. Sabes o que é que faz O lembrar? cérebro dele funciona, houve técnica e Sim, pronto. sim. Faz lembrar o final da rubrica de Marques Mendes na SIC, que era uma saudação especial para o grupo de bombeiros Pá, Não, tem que sempre tem que se enaltecer o clube de rugby do técnico, até porque estamos a chegar à Páscoa e vamos ter agora uns campos de férias para jovens e se eu tivesse filhos nessa idade, claramente os ia entregar do clube de rugby do técnico. Pois, para claro que passarem sim. as férias. Muito bom. É Boas, ótimo. excelentes atividades e excelente rugby. Epá, ele agora vai aproveitar todas as... Tudo. Insistir. Sim. Bom, e foi mais um episódio. Até ao próximo. Em que falámos do tema. Foi meio esquisito, pá. Espero. Se calhar devíamos apagar isto. É melhor. Así vamos ter de falar. Outra maneira, assim vamos. Assim vamos ter de falar de outra maneira. É um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Frederico Góis, coordenação de Joana Beleza e direção de Daniel Oliveira. Así vamos.